paz do Senhor, Deus abençoe você. Eu estou aqui para fazer um esclarecimento relacionado a um texto que está circulando pela internet e que me enviaram esse texto no sentido de que nós fizéssemos um comentário a respeito dele. Esse texto diz respeito a Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Então eu convido, se você tem uma Bíblia aí, nós vamos ler esse texto e depois nós vamos tecer as nossas considerações dentro do contexto da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, as Escrituras diz que toda a Bíblia é inspirada, é útil para ensinar, para redarguir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja preparado e a mulher também preparada para toda boa obra. Pois bem, a interpretação é do capítulo 7, versículo 13 e 14, do livro de Daniel, onde está escrito assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Pois bem, baseado nesse texto aqui do capítulo 7, versículo 13 e 14, abre aspas, a pessoa que escreveu isso aqui, abre aspas e diz o seguinte: paz do Senhor. A leitura de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 7, 13 e 14, onde no capítulo 7 do livro de Daniel consta que Deus deu ao profeta Daniel uma visão no qual apareceram 4 animais e depois apareceram um como o filho do homem que vinha nas nuvens dos céus, o qual se dirigiu aos anciãos de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e foi dito que o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Consta também no capítulo 7 do livro de Daniel, a partir do versículo 16, que Daniel pediu a um dos anjos o significado da visão, e que ele explicou que aqueles 4 animais são 4 reis que se levantariam na terra, e que depois o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Portanto, vemos que o filho do homem que aparece na visão em Daniel, capítulo 7, não é o Messias, mas sim o povo dos santos do Altíssimo, que é o povo de Israel. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma observação aos estudantes de escatologia, aos estudantes das profecias bíblicas, é que a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desse livro. Pois bem, primeira coisa que você precisa entender que nenhuma interpretação da Bíblia, já o apóstolo Pedro já dizia sobre isso, ela é de particular interpretação. Pois bem, existem regras para a interpretação da Bíblia, regras da hermenêutica. Por exemplo, você não pode interpretar um texto isoladamente, porque se você interpretar um texto isoladamente, se observar as regras gramaticais, as regras de interpretação, você pode estar formando um pretexto para uma falsa doutrina. Então o que acontece? Nós precisamos, no mínimo, quando você interpreta um texto da Bíblia, você precisa de toda a conjuntura do contexto dos versículos adjacentes que estão ali no entorno, que é chamado o contexto imediato,
que pode estar no próprio capítulo, ou o contexto remoto, que pode estar ao longo de todas as Escrituras. E quando nós estudamos o livro de Daniel, que é um livro com muitos simbolismos dos últimos acontecimentos, nós temos que estudar o livro de Daniel em conjunto com o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, Oi. Muito bem, então percebam algumas questões que estão presentes nesse texto. Nós temos que estudar o livro de Daniel em conjunto com Daniel e Apocalipse. Terceira coisa que eu quero destacar aqui é que no capítulo 7 do livro de Daniel, preste atenção que as mesmas expressões são encontradas lá no Apocalipse, demonstrando que existe uma relação entre as profecias de Daniel e as que estão na sua conclusão final, na revelação final aqui no Apocalipse. Olha só o que diz aqui do versículo 14 do capítulo 7. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Agora vamos lá para Apocalipse, no capítulo de número 11, versículo 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vocês percebem aqui? Então aqui, gente, isso é uma picaretagem sem tamanha, essa informação de que esse Daniel, o anjo se refere a Daniel, é o reinado do povo judeu. Pois bem, se fosse do povo judeu, não existe reinado sem um soberano. Não existe um governo sem um representante daquele governo. Então, quem seria, na opinião desse cidadão, o representante desse governo? Não existe em lugar nenhum, nem da terra, nem dos céus, um governo sem um líder, sem um representante. Até mesmo o representante do reino das trevas é o próprio Satanás. E o representante do reino da luz é o Senhor Jesus. Outra coisa que eu quero destacar aqui, a expressão filho do homem. A palavra filho do homem é uma expressão que endereça a Jesus. O próprio Jesus se auto-intitulou filho do homem. Ele disse: quando vier, porém, o filho do homem, achará fé na terra? Então, várias vezes ele usa essa expressão filho do homem. O filho do homem será entregue nas mãos dos seus algozes. O filho do homem irá até a cruz. Tá? Essa expressão filho do homem dá a ideia de quê? Da humanidade de Jesus. Então, esse esclarecimento que eu quero dar aqui, que esse texto ele está completamente equivocado. E o reino vai ser sim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir que você deixe o seu comentário. Se você tiver mais algum questionamento a fazer a respeito, eu estou aqui com muito prazer de responder sua pergunta. Mas não esqueça de deixar o seu like, deixar sua curtida. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, passe a fazê-lo. Se inscreva agora apertando aqui no canto direito da tela. Tchau, que Deus abençoe você, fique na paz e na graça de Jesus.